rapaziada, tudo de bom com vocês? Aqui é o Vitor do canal Black Hawk TV para mais um vídeo. Agora para falar do quinto dia do Eurobasket. Foram 6 jogos dos grupos A e B e tivemos bons jogos. Estou bem atrasado com relação ao Eurobasket, ainda tenho que fazer o vídeo da final da AmeriCup entre Brasil e Argentina e preciso correr, vou ter que fazer um atrás do outro aqui. Sem mais, deixa aquele likezão brabo no vídeo, compartilha para quem você quiser, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Sem mais, bora pro vídeo. Quinto dia do Eurobasket foi no dia 31 de agosto e tivemos 6 jogos e vamos começar com Grécia e Geórgia. A Grécia venceu por 94-53, uma vitória tranquila, com o Giannis jogando muita bola. O primeiro quarto começou com a Grécia muito forte, com o Giannis muito forte, com 8 pontos, 3 assistências, 2 roubos de bola, com 4 de 4 no field goal nos primeiros minutos. A defesa da Grécia é muito forte e contra-atacaram muito bem. O Mitoglou teve boa produção também. A Grécia foi muito dominante na defesa, com 5 roubos de bola só no primeiro quarto, favorecendo os ataques rápidos e o contra-ataque. A Geórgia até buscou a reação com uma boa produção do Georgi Corzantia, mas a Grécia foi para o segundo quarto vencendo por 9. O segundo quarto começou com a Grécia ainda muito bem. Aliás, só que a Geórgia, com o Corzantia, com o Dincharadze e o Kamar Baldwin, contribuíram para a Geórgia reagir e encostar. Só que aí no meio do segundo quarto o Giannis voltou e colocou água no chope da reação da Geórgia, fazendo 8 pontos seguidos. Mitoglou também voltou muito bem. Eles lideraram uma corrida de 12-2 que acabou com a reação da Geórgia. Com isso a Grécia foi pro intervalo vencendo por 17. O terceiro quarto começou com a Grécia ainda mais intensa do que no primeiro tempo. O Giannis até matou um arremesso de 3, para vocês terem noção. O Papanikolaou, Larenzakis vieram muito bem do perímetro também. Aumentaram a vantagem para 28 de vantagem. Basicamente acabou com o jogo em terceiro quarto. A defesa da Geórgia teve muita dificuldade em conter a Grécia. Ainda mais porque o Goga Bitadze sofreu com faltas, e o que limitou a Geórgia a proteger o garrafão. E nisso a Grécia só capitalizou e castigou. No último quarto a Geórgia até tentou reagir com o Shermadini, sendo mais produtivo, só que aí o Thanasis e o Tyler Dorsey responderam prontamente. O Giannis voltou à quadra no fim para fechar o jogo, marcou alguns pontos no lance livre e depois foi substituído definitivamente. Com isso a Grécia venceu 94-73, domínio amplo. Não tem muito o que falar sobre. Grande destaque pelo lado da Grécia, obviamente, Giannis Antetokounmpo, com 27 pontos, 8 rebotes, 4 assistências, 2 roubos de bola, 9 de 11 no field goal, matou até bola de 3. O Mitoglou veio muito bem, ajudou muito o Giannis, 17 pontos, 3 rebotes, 2 roubos de bola, 1 toco, 6 de 7 no field goal, 3 bolas de 3, muito bem o Mitoglou. O Tyler Dorsey também veio bem, com 14 pontos e 4 assistências. E assim a Grécia venceu
a Geórgia. Agora vamos para a Espanha e Chipre. Outra vitória tranquila nesse grupo. Espanha confirmou o favoritismo com 91-47. O primeiro quarto começou com uma movimentação intensa da Espanha. A Espanha abriu vantagem lentamente, mas depois no meio do primeiro quarto conseguiu uma run de 17-4, indo pro segundo quarto vencendo por 16. Apostou na defesa, aplicou turnovers rápidos, construindo uma margem que se manteve até o fim do primeiro quarto. Na verdade foi 19-9 o primeiro quarto. O segundo quarto começou com a Espanha dominando os rebotes, fluindo bem nos contra-ataques, manteve a pressão ofensiva. William Hernan Gomes se impôs muito no garrafão do Chipre, e com isso a Espanha foi para o intervalo vencendo por 41-17. Basicamente acabou com o jogo aí. No terceiro quarto a Espanha continuou ampliando, apertou ainda mais na defesa, o ataque manteve alto rendimento, com muitos jogadores contribuindo no ataque, principalmente no perímetro. O placar se esticou ainda mais, resultando uma vantagem muito dominante na virada para o último quarto. No último quarto, o Chipre tentou reagir, acabar com um pouquinho do prejuízo. Venceram o quarto por 21-18, mas já era tarde demais para uma virada. Com isso, a Espanha vence, com um bom jogo do William Hernan Gomes, com 19 pontos, 8 de 9 nos arremessos, com 8 rebotes, sendo 4 ofensivos e 3 assistências. A Espanha teve 49% de aproveitamento no geral, 40% para 3, 14 bolas de 3 convertidas e 29 assistências. Tiveram 21 pontos vindos de erros do Chipre em transições rápidas. Jogo dominante da Espanha do início ao fim. E a Espanha venceu por 91-47. Próximo jogo, a Itália e Bósnia. Outro jogo tranquilo da Itália. Quer dizer, o primeiro tempo não foi tão tranquilo, que a Bósnia começou melhor, com 6-0, só que o Fontecchio despertou com arremessos explosivos, desbloqueou o ataque da Itália, seguido por uma grande sequência, anotando 10 pontos seguidos. O Niccolò Melli matou uma bola espírita, ampliando a vantagem. O quarto fechou equilibrado, porque a Bósnia, com o Nurkic bem produtivo, fez a Bósnia encostar, mas a Itália foi para o segundo quarto vencendo por apenas 1 ponto. O segundo quarto, o equilíbrio se manteve. O Robertson, como é o nome do cidadão? John Robertson. Ele matou uma bola de 3 que fez a Bósnia empatar o jogo. Só que aí o Fontecchio apareceu de novo com 9 pontos consecutivos e fez a Itália abrir vantagem. Só que aí a Bósnia teve uma nova corrida com 8-0, deixando tudo igual de novo. Só que aí a Itália terminou com uma vantagem leve no placar, com 44-40, indo para o intervalo vencendo por 4. No início do terceiro quarto, começou nervoso. Eu achei que o jogo ia degringolar com a Itália, para a Bósnia
já que o técnico da Itália, o Podzecco, foi expulso por dupla falta técnica. Só que aí a Bósnia até chegou a liderar com uma cesta do Ali Begovic, só que aí o Fontecchio apareceu de novo, liderou o ataque da Itália no terceiro quarto, seguido por Gianpaolo Ricci, Niccolò Melli e o Spisso, com bons arremessos. O Spisso chegou a matar uma bola de 3 com falta, fez uma jogada de 4 pontos que impulsionou o ritmo para a Itália, que passou a liderar de forma mais sólida, foi indo para o último quarto, vencendo por 11. O último quarto começou com 7-2 da Itália, aumentando a vantagem para 15. A Bósnia tentou reagir, chegou a cortar para 5 com boa produção do Nurkic e do Gagic. Só que aí é uma bola de 3 importantíssima do Darius Thompson, mas o Fontecchio, indo para a linha do lance livre, empurrou a Itália de novo à frente com folga. Nos minutos finais, o Paiola e o Fontecchio acertaram arremessos de 3 decisivos, consolidando a vitória por 96-79. Destaques individuais pelo lado da Itália, não tem nem para onde correr. Simone Fontecchio jogou demais, career high dele no Eurobasket e com a seleção da Itália, 39 pontos. É o recorde de pontuação por um jogador italiano no Eurobasket. 8 rebotes, 3 assistências, 7 de 10 para 3 pontos. Jogo incrível do Fontecchio, se recuperando do jogo fraco na estreia com a Grécia. Darius Thompson, decisivo, 14 pontos, com uma bola de 3 importantíssima no último quarto. Marco Spisso também, com 14 pontos, atuou de forma muito criativa, seja no perímetro, seja no pick and roll, seja no contra-ataque. Muito bem o Spisso. Pelo lado da Bósnia, apesar da derrota, o Nurkic foi bem com duplo-duplo, com 21 pontos e 10 rebotes. E assim a vitória foi para o lado italiano. Agora vamos para o grupo B. Quer dizer, no caso era um grupo C e D. E agora vamos para o grupo D, já que terminamos com o grupo C. Eslovênia e Bélgica. Vitória tranquila da Eslovênia. Por mais que a Bélgica tenha começado melhor, começou pressionando, com jogo físico, só que atacou com muito pouca eficiência. E com isso, o Luka, que teve um início lento, foi esquentando, marcou 7 pontos em sequência e ajudou o time a ir para o segundo quarto vencendo por 6. No início do período, o técnico da Eslovênia colocou o Doncic no banco, mas ainda assim a Eslovênia dominou e abriu vantagem. Chegou a vencer, tá vencendo por 11, com o Luka no banco, abriu 11. A Bélgica até tentou reduzir com um arremesso de 3, mas o Luka Doncic voltou e respondeu com um and one antes do intervalo, conduzindo a Eslovênia a fechar o primeiro tempo vencendo por 12. O terceiro quarto começou com um ritmo equilibrado entre as duas equipes, mas a Eslovênia sempre no controle do jogo. O Doncic participou ativamente, distribuindo assistência, contribuindo com rebotes ofensivos importantes, consolidando lentamente a vantagem. E assim a Eslovênia foi para o último quarto vencendo por 16. No último quarto, foi um controle tático da Eslovênia, aula de controle tático. A Bélgica tentou uma reação, mas a cada reação da Bélgica, a Eslovênia tinha resposta. O momento mais marcante foi quando o Doncic atingiu o triple-double, arredondando sua performance histórica. A Eslovênia chegou a abrir 21 pontos, mas a Bélgica conseguiu reduzir para
17. No fim, a Eslovênia venceu por 86-69. Destaque do jogo, com certeza, Luka Doncic. Atuação histórica com 26 pontos, 10 rebotes, 11 assistências, 3 roubos de bola. Triple-double lendário. Foi o quarto, ele fez história sendo o quarto jogador a marcar um triple-double desde 1995. E assim, a Eslovênia chega à sua segunda vitória, se eu não me engano. Não, chega à sua primeira vitória. Agora vamos para a Polônia e Islândia, onde o jogo começou equilibrado, mas a defesa sólida da Polônia e os contra-ataques rápidos estabeleceram uma vantagem. A Islândia respondeu atacando o garrafão, mantendo o jogo equilibrado, mas a Polônia conseguiu uma pequena vantagem no fim do quarto, fechando o período à frente e vencendo por 3. No segundo quarto, a Polônia ampliou sua liderança com uma sequência de pontos rápidos e boa movimentação de bola. A Islândia teve dificuldade em converter arremessos no ataque, permitindo que a Polônia aumentasse a diferença no placar. O quarto terminou com a Polônia liderando com uma liderança confortável de 9 pontos. O terceiro quarto começou com a Islândia mais intensa, buscando reduzir a diferença, só que a Polônia manteve a calma e respondeu com jogadas eficientes, mantendo a sua vantagem. O quarto foi equilibrado, mas a Polônia conseguiu segurar a liderança por 10. No último quarto começou com a Islândia com uma corrida de pontos, encurtando a diferença para apenas um 8-0. A Polônia, no entanto, mostrou resiliência com o Ponitka liderando a equipe nos momentos decisivos, e nos últimos minutos a Polônia conseguiu ampliar a vantagem e garantir a vitória por 84-75. Os destaques individuais pelo lado da Polônia: Mateusz Ponitka, decisivo no fim do jogo, e teve uma boa atuação com 18 pontos, 8 rebotes e 8 assistências, flertando com triplo-duplo. O Jordan Lloyd dá para destacar também, com 26 pontos, com 6 de 12 no field goal. Não foi tão eficiente no perímetro, mas foi muito bem. Pelo lado da Islândia, o Tryggvi Hlynæsson, com 21 pontos, 10 rebotes, 3 tocos e 32 de eficiência, 9 de 11 no field goal. Muito bom jogo, apesar da derrota. E é isso. E agora, para encerrar, a vitória de Israel sobre a França, uma surpreendente vitória. Mesmo com a França começando o jogo forte, explorando o garrafão no primeiro quarto, principalmente com o Rizacher, estabelecendo a vantagem. Israel tentou responder com arremessos de fora e jogadas de transição, mas uma eficiência menor que a França. Mesmo com o Dani Avdija aparecendo bem, mas a França fechou o primeiro quarto vencendo por 5. O segundo quarto começou com Israel ajustando a defesa, que começou a pressionar as infiltrações da França. O Ian Madar contribuiu muito ofensivamente, ajudando a equilibrar o placar. A França sentiu a mais a marcação israelita, teve menos clareza nas jogadas, e Israel fechou o primeiro tempo com um momento crescente.
vencendo, empatando o jogo. Com o jogo empatado. O jogo foi empatado para o segundo tempo. Terceiro quarto, a França reagiu, voltou a impor o ritmo, só que o Israel enfrentou algumas dificuldades ofensivas, alguns erros de passe, menos consistência no perímetro. O jogo seguiu equilibrado até o fim do quarto, mas a França teve uma leve vantagem momentânea, ou em parte em alguns certos momentos. Foi para o último quarto vencendo por apenas um ponto. O último quarto foi o ponto de virada, onde Israel entrou muito agressiva no último quarto, especialmente na defesa, forçando turnovers e capitalizando os contra-ataques. Nos primeiros minutos do quarto, Israel conseguiu uma run de 11-0, com o Deni Avdija assumindo o protagonismo, anotando cestas muito decisivas. Foram 13 pontos dele nesse último quarto. Energizou o time nos momentos importantes. E do outro lado, a França sofreu. Errou arremessos, muito tempo sem pontuar, graças a uma fortíssima defesa de Israel, especialmente nos minutos finais. E assim, Israel consolidou a vitória mantendo a pressão, administrando a posse da bola, evitando faltas desnecessárias e vencendo por 82-69. Destaques individuais pelo lado de Israel, Deni Avdija com 23 pontos, sendo 13 no último quarto, 8 rebotes. O Ian Madar veio muito bem com 17 pontos. Com relação a Deni Avdija, foram 23 pontos, 8 rebotes, 5 roubos de bola, 7 de 10 no field goal e 3 bolas de 3 em 4 tentadas. Jogo muito bom do Deni Avdija. O Ian Madar, voltando a ele, 17 pontos, com 4 rebotes, 3 assistências, 2 roubos de bola. O field goal dele não foi tão bom, mas nos momentos decisivos ele foi bem. O Tomer Reginat veio bem com 14 pontos e 6 rebotes, 5 de 7 no field goal. Muito eficiente. Dá para destacar também o Roman Sorkin com 18 pontos e 8 rebotes. Quer dizer, 12 pontos e 8 rebotes. Pelo lado da França, dá para destacar aqui o Rizaché, né? 14 pontos, 4 rebotes, 4 assistências, 2 roubos de bola e 2 tocos. 6 de 12 no field goal. Não foi tão bem no perímetro, mas foi o único que conseguiu produzir no ataque, principalmente no segundo tempo. Mas, infelizmente, não foi o suficiente para a França sair com a vitória. E assim Israel vence por 82-69. É isso, família. Vou ficando por aqui. Não vou me alongar muito, porque ainda tenho muito vídeo para fazer, muito conteúdo para soltar. Obrigado pelo carinho, pelo apoio de cada um de vocês. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Tamo junto. E um grande abraço. Vamos para cima que ainda tem muito mais.